e o nosso assunto agora vai misturar a política nacional e internacional. A possível nomeação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, quebra uma tradição do Itamaraty em selecionar somente diplomatas de carreira e de longa experiência para ocupar a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Para analisar o tema, nós contamos com a presença da professora de Direito Internacional da Universidade Federal de Uberlândia, professora Tatiana Skeff. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, professores de Relações Internacionais apontam que a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos é considerada uma das mais estratégicas para o Itamaraty. Por quê? Fico pensando nas relações comerciais, mas transcende também o mercado, transcende as relações comerciais. Entramos em outras esferas, por exemplo? Sim, a Embaixada Brasileira, na verdade, nos Estados Unidos, ela foi estabelecida ainda na virada do século XX, né? Em 1904, a gente estabelece a embaixada lá, justamente por uma visão, de certa forma, futurista, em que se visualizava a mudança do eixo da Europa para os Estados Unidos, né? Quando os Estados Unidos começam a assumir um papel mais de protagonista no âmbito das relações internacionais. E desde então, nós sempre tivemos a participação ou a embaixada sendo coordenada por pessoas bastante relevantes na nossa política externa, né? A exemplo do Joaquim Nabuco, que foi o primeiro a ser colocado no cargo. Nós tivemos também lá, por exemplo, o próprio Oswaldo Aranha, né? Então, é um cargo bastante estratégico, né? Não só pela potência que os Estados Unidos é nas relações internacionais e por toda a importância econômica que ele representa. Então, de fato, sim, é um cargo bastante estratégico, bastante importante, se não um dos mais importantes a nível internacional. Bom, a possível nomeação do filho do presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, tem gerado muito debate e discussão política em torno do nome dele. Mas quais os critérios que deveriam ser adotados para poder, para uma pessoa poder virar embaixadora, né, do Brasil, seja onde for, em qualquer canto do mundo? Fico pensando não só na experiência que a pessoa deve ter, alguns pré-requisitos, fico imaginando, desde língua a conhecimento político, sobre, né, direito internacional, entre outras coisas. Quais são os requisitos básicos de um embaixador? Pois então, a lei brasileira, na verdade, nós temos uma lei federal que ela é repaginada por, digamos, anos e anos. E essa lei, por exemplo, agora, no ano de 2017, ela foi reformulada, mas não trouxe nenhuma modificação no que tange aos requisitos para termos a nomeação de um embaixador. Sempre foram os mesmos, né? Quais sejam? Ter 35 anos. Tá. E além de ter 35 anos, essa pessoa ela não precisa fazer o concurso para admissão na carreira diplomática. Por quê? Porque se trata, na verdade, de um cargo político, da mesma forma como é o cargo do ministro das Relações Exteriores. O embaixador e o ministro das Relações Exteriores são os únicos cargos que não precisam ser a pessoa apontada, selecionada dentro do quadro de pessoas que prestam um concurso para admissão à carreira diplomática, né? Tanto que nós temos já exemplos de pessoas que ocuparam esses cargos que não eram da carreira diplomática, como no ministro das Relações Exteriores, né? O José Serra, recentemente, ele não é uma pessoa que é do quadro, bem como no próprio Embaixada dos Estados Unidos, ainda na década de 60, quando nós tínhamos, né, o ex-senador baiano apontado para ocupar o cargo também em Washington de 66 a 67 durante o governo do Castelo Branco. Mas fora os 35 anos, essa pessoa precisa, né, ter, digamos, um renomado repertório de atuação. Não necessariamente para as relações internacionais, mas de representação do Brasil, de conhecimento acerca do Brasil. Sim. Né? O artigo 75 dessa lei federal, ele vai dizer justamente que não precisa ser uma pessoa renomada, não precisa ser uma pessoa que tenha, digamos, um conhecimento amplo, seja de direito internacional, seja de línguas. A lei não prevê essas Ou seja, a pessoa não precisa falar inglês nem espanhol, que são línguas hoje bem, não vou chamar de universais, mas bem faladas, né? Muito faladas no mundo, e que às vezes serve de ponte para outros idiomas. O inglês, basicamente, exato, não é um pré-requisito. Não é um E pré-requisito. nem a experiência prévia naquele país.
Por exemplo, Tampouco. posso ser indicado para ser embaixador, né, na China sem nunca ter pisado lá. Exatamente, não há essa necessidade, né? Observa que, claro, né, para apontar a gente vai ter requisitos que é justamente um apontamento do próprio presidente da República, que isso também está na nossa Constituição. Sim. Porém, nota que os requisitos são diferentes. Para a carreira diplomática, sim, né? No concurso, por exemplo, que estava aberto, a pessoa precisa falar inglês, espanhol, francês, que são os 3 idiomas básicos para admissão na carreira. Porém, nota que o embaixador ele pode ser da carreira ou não. Sim. É só lembrar, por exemplo, o próprio Itamar Franco, que foi presidente da República, ele foi apontado justamente para ser embaixador tanto em Portugal como na Itália. Mas existe alguma tradição que ligue o diplomata o cargo de embaixador? Isso no Brasil há uma tradição? Isso é o procedimento mais comum que a gente viu na nossa história? Não, normalmente nós temos sim apontado dentro da carreira diplomática, né, pessoas para ocuparem esses cargos. Tanto que o penúltimo embaixador do Brasil para os Estados Unidos, o Luiz Alberto Figueiredo, depois ele se tornou inclusive ministro das Relações Exteriores do Brasil, né? Sim. Então, e ele é da carreira diplomática. Sim. Normalmente nós temos essa tradição. Porém, não é incomum. Nós já tivemos exemplos na nossa história de apontarmos pessoas para o cargo de embaixador que não eram Sim. da carreira, Bom, inclusive então não é uma novidade isso. Exato. Bom, agora vamos tentar entender, até mesmo que a gente está falando da figura do diplomata, e separar as duas figuras, né? Dentro desse universo de relações internacionais, quais as funções de um embaixador e quais as funções de um diplomata, por exemplo? Na verdade, quando a gente fala de diplomata, né, é uma pessoa que ingressa no Instituto Rio Branco. Ele vai ocupar diversos cargos. O cargo mais alto que essa pessoa poderia ocupar é, de fato, o cargo de embaixador. Mas, claro, dependendo da graduação dela, porque ela entra como 3º secretário, depois ela sobe a segundo secretário, 1º secretário, conselheiro, enfim. Ou seja, demora bastante para essa pessoa chegar ao cargo de embaixador. Então, eu digo que não há uma diferença pontual entre ser diplomata e ser embaixador no que tange ao desempenho da função. Porém, o que o embaixador faz? O embaixador ele tem como objetivo promover as relações de Estado entre o Brasil e aquele país. Por exemplo, em relação aos Estados Unidos, seria promover as relações entre Brasil e Estados Unidos, que não necessariamente figuram-se na esfera política, como também, por exemplo, na esfera econômica, na atração de investimentos para o Estado, como também na própria propagação cultural do Estado brasileiro. Sim. Na promoção, por exemplo, de dias festivos, de comemoração, de celebração da cultura brasileira no exterior. Agora, a gente tem discutido muito, professora, como nós brasileiros nos sentimos em relação à indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos. Mas vamos tentar entender como isso pode ser visto lá fora também, de que forma essa nomeação poderia impactar a relação com outros países, especialmente os Estados Unidos, nesse caso. Então, não seria a primeira vez que alguém indicaria o seu filho para ser um embaixador no Estado. A gente tem um exemplo recente da própria Arábia Saudita. Claro que, guardadas as proporções, as diferenças, né, do Brasil, um Estado democrático, a Arábia Saudita não é um Estado democrático, né? Temos essas questões que poderiam ser comparadas e poderia ser visto por alguns com maus olhados, né? Porém, se a gente for observar a própria relação que a família do deputado, né, tem com os Estados Unidos, com a família do Donald Trump, de certa forma, não seria tão prejudicial, dependendo, né, em relação aos Estados Unidos. Afinal, ele tem um cargo público já no país, né? Ele é deputado no país, ele ocupa, inclusive, a parte, né, da Comissão das Relações Exteriores da Câmara. Né? Ele é o coordenador. Então, é uma questão interessante que, de certa forma, ele já desempenha algum cargo político e que ele passaria a desempenhar muito embora, né, não voltado para dentro do Estado, porém para fora. Uns enxergam como nepotismo ou não. Teoricamente, ilegal não é. Não é. Isso também é uma outra questão que deve ser salientada. Por quê? Porque nós temos uma lei, inclusive, que foi submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal no ano de 2008 e gerou uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal número 13. E ela vai dizer que para cargos, claro, se fosse um cargo de comissão, né, uma função gratificada, isso sim configuraria num nepotismo. Porém,
cargos por indicação política não configurariam nepotismo na própria interpretação do STF, que já foi submetida às novas, digamos, a uma nova reclamação que foi feita ao STF para que ele, de repente, reinterpretasse essa questão. Recentemente, em 2018, ele manteve aquela interpretação havida ainda em 2008, que é justamente de não configurar por ser um cargo de nomeação política. E cabe lembrar que o próprio embaixador, ele não fica, digamos, atrelado ao presidente em si, mas sim ao Ministério das Relações Exteriores. Então, sim, ele acabaria respondendo ao, no caso, ministro Araújo e não justamente ao presidente. Então, a questão do nepotismo legalmente não configuraria. Não é. Bom, para encerrar, professora, já agradecendo a sua presença, as relações, a gente já sabe quando começou, né? Quando começaram essas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Elas sempre foram, no imaginário da população, né, a gente sempre viu o Brasil alinhado com a política americana, né? Isso tanto em questões internas quanto questões externas. Ela sempre foi uma relação amistosa ou a gente teve momentos de tensão? A gente poderia viver momentos de tensão? Parece que não é esse o panorama agora, mas enfim. Então, o Brasil, por vezes, ele se alinha, de fato, aos Estados Unidos, mas, por vezes, ele também acaba se afastando, né? Veja que, por exemplo, quando eu comentava do Juraci Magalhães, que era o senador baiano, que foi o embaixador do Brasil para os Estados Unidos, ali no governo do Castelo Branco, notava-se uma maior aproximação do Brasil com os Estados Unidos, até pela própria interferência dos Estados Unidos no golpe de 64, enfim. Nós estávamos alinhados aos Estados Unidos, né? Por vezes também, já nos governos agora, inicialmente da democracia, né? Não só o governo Franco, mas também o próprio Fernando Henrique, né? Que nós tivemos um alinhamento, sem contar o próprio Collor, né? Antes do Franco, que foi justamente um alinhamento para com os Estados Unidos. Houve um certo distanciamento e uma nova remodelação da política externa brasileira durante os governos do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff, que foram justamente um alinhamento mais voltado à África e aos países latinos. Mas não gerava uma animosidade em relação aos Estados Unidos. Era só, na verdade, o eixo, uma atenção não era tão voltada para o governo americano. Que agora, com a entrada do presidente Bolsonaro, na verdade, novamente se volta a um alinhamento maior com os Estados Unidos, né? Mas se a gente for notar, as próprias manifestações são de que não haveria um alinhamento automático, mas sim um alinhamento aberto, né? E essa ideia, talvez, de justamente apontar ele para ser o embaixador do Brasil, seria uma forma de também manter esse talvez alinhamento. Vou salientar só mais uma questão, que ultimamente o deputado Eduardo Bolsonaro, ele estava também à frente de um projeto que era fazer com que a gente tivesse a utilização da base de Alcântara, no Maranhão, utilizada para lançar foguetes americanos, né? Tem toda uma discussão acerca da própria utilização e legalidade da base, mas ele que estava articulando a utilização e uma aproximação do Brasil com os Estados Unidos nesse sentido. Então, eu não fico surpresa em razão justamente dele já ter assumido, talvez, a frente, e isso, na verdade, o Brasil já teve, né? Esse alinhamento, por vezes, mais próximo e, por outras, nem tanto, né? Então, não há digamos, uma quebra de paradigma, algo que nunca fosse ou nunca foi feito pelo país, né? Bom, eu quero agradecer os esclarecimentos. Professora Tatiana Scaife, seja sempre bem-vinda. Muito obrigado por nos atender mais uma vez. Eu que agradeço a presença aqui. Até um próximo encontro. Até.